What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um novo estúdio, tem muita novidade na minha vida que eu vou compartilhando com vocês, mas hoje nesse vídeo eu queria relatar uma coisa que eu sinto, eu vi que muitos gringos que moram no Brasil sentem, algumas coisas que quase só a gente vão entender. Eu acho que algumas coisas nessa lista brasileiros que moram fora também vão sentir. Então comenta embaixo se você já morou fora e sentiu algumas dessas coisas que eu vou falar nesse vídeo. Antes de começar, queria só destacar duas coisas. Primeiro, eu vou fazer show em inglês, um stand-up, dia 7 de abril, com Paul Cabanes. A gente vai fazer em inglês, a gente está fazendo algumas semanas shows em inglês. Vai ser muito legal, vai ser às 20 horas, 7 de abril, no Clube Minhoca, em São Paulo. O link para comprar ingresso está embaixo, é muito da hora. Se você gosta de comédia, você vai gostar. Se você quer ver se vocês vão entender as piadas em inglês, o link está embaixo. Também, se você está aprendendo inglês, tem um curso completo para você aprender com Keep Up. Link também está embaixo. Com certeza vocês vão gostar. Essas coisas, agora para a lista. Primeira coisa que eu sinto quando você é um gringo morando no Brasil, se você é bem sucedido na sua vida lá fora ou não, mas se você é um adulto lá fora, mas quando você chega no Brasil, você é uma criança, porque você não fala certinho, você não conhece como as coisas funcionam, pessoas já têm um interesse em você e eles te vejam um pouco como um fofo. Ai, que fofo, gringo falando português. Gringo no Brasil, gringo tendo essa experiência. Acho que isso é uma das razões que tá certo, meu canal tá certo dos muitos gringos, porque realmente brasileiros querem ver pelos olhos gringos como eles enxergam o Brasil, e acho que a gente enxerga como fosse pela primeira vez, a gente já adulto, mas vendo coisas como se fosse criança. Então a gente pode ser inteligente quando a gente está em nosso país, mas aqui a gente é inteligente, mas a gente tem uma mente meio de criança, porque a gente não fala certinho, a gente está aprendendo coisas pela primeira vez. Isso é uma coisa que eu senti. Então eu também falo que muitos gringos, eles também sentem isso. Isso são algumas coisas que a gente relata no nosso show de stand-up, então corre lá para ver. Segunda coisa, todo mundo tem a história de visto. Eu pensei que tem um jeito de resolver o visto, mas tem vários jeitos. Eu já vi tanta história que eu não posso contar aqui, porque tem algumas que são legais. Tem outras formas que foram meio na gambiarra para resolver um visto. Vocês sabem que eu estou indo atrás do meu visto. Agora estou indo atrás do visto nômade. Eu não relato todos os perrengues que eu passo, porque acho que não tem necessidade, mas todo mundo tem um visto e às vezes eles acertam de uma forma criativa. Brasileiros que moram nos Estados Unidos ou talvez na Europa já também tem esses perrengues de visto. Então acho que nesse sentido é um parecido. Eu acho que às vezes brasileiros acham que é super fácil o gringo se estabelecer aqui. Não, acho que é parecido a qualquer país. Tem as regras, tem a burocracia, tem as coisas que você tem que fazer para meio adaptar e legalizar aqui. Pode ser para sempre, pode ser para um um tempo determinado. Próxima coisa que tem minha lista aqui, não consegue explicar Brasil para seus amigos e sua família do seu país, porque é muito complicado de explicar o Brasil. Então tem várias histórias que você meio tem que mastigar antes de contar para seus amigos, porque você não pode já, eu fui na noite, eu conheci Silvio Santos, tipo, esses pontos culturais, tipo, não tem. E nem só os famosos, os celebridades, estou falando coisas simples que, contando sobre carro de som, porque no carro de som a gente não tem em mente que é um carro de som. Então você tem que realmente contar essas histórias, mastigar, dar muito contexto. Quando você está contando para brasileiro, você não precisa dar contexto para suas histórias. Às vezes isso acontece quando estou contando histórias de Estados Unidos para brasileiros, tem que dar muito contexto, porque se é um filme de futebol americano, você pode entender a história, mas se você não vai entender todos os detalhes se você não entende futebol americano. Só que brasileiro tem muito mais acesso, muito mais contato com a cultura dos Estados Unidos do que o contrário, gringos tendo contato com o Brasil.
pode ser pelo Hollywood, agora Netflix, sessão da tarde. Mas eu acho que Netflix e essas plataformas de streaming pode tipo fechar esse como se fala, gap, lacuna, bridge the gap, porque agora você consegue ter mais acesso aos programas feitos em português, feitos no Brasil com essas plataformas de streaming, mas não sei se alguém alguma já estourou na gringa, que nem tipo Round 6 estourou, filme coreano, série coreana que estourou pelo mundo. Próxima coisa, sonhando em português. É muito estranho sonhar em português. Você está tendo um diálogo em português. E o que é mais doido, o que é mais doideira é quando você encontra um amigo que só fala inglês na sua sonho, e às vezes as pessoas estão falando português, e daí você percebe que as pessoas não sabem falar português, então como ele está falando português no sonho, então é uma doideira. Fala, se minha mãe está falando português comigo, tipo, percebo dentro do meu sonho que ela não fala português e mudo para inglês. É uma doideira que não sei se alguém já tem algo parecido em inglês, um brasileiro. Próxima coisa muitas comidas e nomes da cidade, do lugar em que você não consegue pronunciar, você não consegue falar. Então você está no restaurante, na feira, e você realmente não consegue pronunciar, nem lembrar esses nomes. Tem o famoso pau de queijo, que a gente tem um problema com som nasal, é difícil para a gente. Mas a quantidade, o número de frutos que tem, que eu não consigo falar certo. Tem um peixe lá no norte, que é o pirarucu, que não sei se eu falei certo, mas realmente parece outra coisa. Então, é estranho falar nomes como nem Piracicaba, Anhangabaú, muitos nomes, Anhanguera, Itaquaquecetuba, não sei, muitos nomes que a gente tem dificuldade, mas eu acho que para brasileiro deve ser igual. Quando você vai para Estados Unidos, tem muitos nomes indígenas também que a gente usa, que a gente está meio acostumado a falar, mas são estranhos. Mas de comida, a gente não tem muito nome indígena da comida. Outra coisa é fazer amizade já adulto. Eu percebo quando eu volto para Estados Unidos, todos os meus amigos, eles têm quase as mesmas amizades de sempre. Mas quando você viaja, especialmente no Brasil, que é um país muito acolhedor, que é muito fácil fazer essas amizades. Agora eu tenho muitas amizades que são de poucos anos, mas são amizades de qualidade, tipo pessoas que realmente gostam, que conheço, que me consideram melhores amigos. Então eu acho uma coisa que quando você viaja, quando você cria nova vida em um novo lugar, especialmente num lugar que nem o Brasil, você vai fazer muitas amizades e não é difícil, é legal, mas é diferente. Tem uma frase, make new friends but keep the old, one is silver, the other is gold. Tipo, faz novas amizades, mas manter os outros, uma é ouro, outra é prata, as duas são valendo muito. Então isso que eu tento fazer, eu gosto de manter minhas amizades de Estados Unidos e também gosto muito de criar novas aqui no Brasil. Uma coisa que é meio engraçado, você tem que às vezes fingir que você entende, senão você vai gasta muito tempo pedindo uma explicação. Então, às vezes, tá bom, é mesmo, eu sei como é, né? Às vezes eu não sei o que o cara tá falando, muitas vezes no Uber o cara tá explicando uma coisa, mas eu não entendo, eu não quero, aprofundar, pode explicar, pode pausa, pode falar mais devagar, às vezes a gente, fingir que a gente entende, mas a gente não entende. Isso faz parte de ser gringo aqui no Brasil. Brasileiros gostam muito de dar recomendações aos lugares que você precisa conhecer, o restaurante, tudo. Muitas vezes nos comentam, você precisa conhecer minha cidade. Às vezes eles até falam, porque você ainda não foi para minha cidade, mas a cidade tem 10 mil habitantes e fica no outro lado do Brasil. O Brasil é muito grande. Eu gostaria de conhecer todas as partes, mas brasileiro fazem muito isso, que é uma coisa legal, porque eu sempre, quando eu quero
recomendação de um lugar, eu vou nos comentários e tem um monte, mas pessoas também fazem pessoalmente. Ai meu, tem que conhecer Chapada Diamantina, tem que conhecer lá no Lençóis Maranhenses. O brasileiro gosta muito de dar essas dicas, essas recomendações. Infelizmente não conseguia conhecer tanto que eu queria conhecer. Acho que infraestrutura é caro, muito caro viajar pelo Brasil. Às vezes realmente eu nunca entendi isso até agora. Brasileiro, eu vou muito para Orlando porque fica mais barato, mais em conta ir até Orlando do que fazer viagem dentro do Brasil. Eu não sei se ainda é verdade com o câmbio, mas realmente às vezes fica mais fácil viajar para Estados Unidos e Europa do que dentro do próprio Brasil. Também tem muito bairrismo e clubismo no Brasil. Às vezes você tem que ter cuidado falando de um time no outro. Futebol é uma coisa muito forte. E também bairro. Meu bairro, eu lembro que eu estava no Moca e eles têm uma grito no futebol que Moca, bairro que eu vou morrer. Acho que talvez Moca é um bairro que tem mais bairrismo no Brasil. Se o bairro tem bairrismo, isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui. Outra coisa, aprender sobre sua história, a história do seu país pela outra cultura. Tipo, aprendendo como o Brasil enxerga Estados Unidos, como os brasileiros aprendem sobre Estados Unidos ou aprendem sobre tal coisa, vai ser diferente do que a gente aprende. Um exemplo clássico, nos Estados Unidos a gente divide os continentes em dois, tipo, América do Norte, América do Sul, quando o Brasil enxerga como um só continente. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu acho que é mais questão não questão de geografia em si, mas uma questão de cultural, então pode ser os dois, mas é interessante como a gente aprende coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Perguntando por que você aprendeu português, por que você está aqui no Brasil, é uma pergunta que eu sempre recebo, até é bom tipo, escrever alguma coisa, porque você precisa de uma resposta pronta, mas você vai receber essa pergunta sempre, porque as pessoas são curiosas saber, não era uma coisa tão comum, ainda não sei se é comum, eu vejo gringo aqui, mas a quantidade de gringo não é absurdo, eu acho que eu meio atraio gringo, porque gringo atrai gringo, porque a gente está passando pelas mesmas coisas, às vezes a gente gosta de falar sobre essas coisas. Falando português, quando eu volto para casa, às vezes eu falo português, eu lembro que eu estava chegando no ônibus, quando eu estava em Miami, como que a gente chega no aeroporto? Eu percebi que, nossa, eu estava falando português, que estranho. Tipo, às vezes o português vira uma coisa tão cotidiana que a gente acaba falando mesmo nos nossos próprios países. Mas o engraçado, uma vez eu fui para Dublin e eu estava, agora eu quero ouvir o sotaque irlandês. O primeiro cara que foi comentar na rua disse, Good morning, how are you? O cara respondeu, ei cara, tudo bem? Então, brasileiro tem em todo lugar. A próxima, o final, a saideira, é uma coisa meio doce e amargo, bittersweet. Você sente em casa nos dois lugares, no Brasil e também nos Estados Unidos, mas também não. Tipo, às vezes você nunca vai ser brasileiro, fato. Nunca vai ser seu país exatamente, você vai ser bem acolhida, sociedade também, mas não é seu país, fato. Mas também, quando você volta para Estados Unidos, também é seu país, mas você, tipo, legalmente é seu país. Mas, como você já conheceu tanta coisa, você não se sente 100% em casa lá, nem no Brasil. Então, é uma coisa legal, porque abre sua mente, mas também, às vezes, é uma coisa nostálgica, uma coisa muito difícil de explicar. Eu acho que o melhor sentimento é doce e amargo, bittersweet. It's a bittersweet symphony. Ok, não vou contar para vocês. Enfim, isso foi algumas coisas que eu percebo que existem. Os gringos passam. Se você é gringo, comenta aí embaixo. Se você é brasileiro que já morou fora, comenta também se você sentiu essas coisas. Lembrando, se você quer ver nosso show 7 de abril, 20 horas, São Paulo, Clube Minhoca, link tá abaixo. Se você quer aprender inglês comigo, também link embaixo. É nóis, galera. Até a próxima. Peace!